Vou pedir a todos que fechem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, agradecendo pelo ano de 2023, por todas as nossas pequenas conquistas, por todos os momentos de coragem quando foram necessários. Agradecer por nossos mentores estarem presentes em nossa vida, nos auxiliando com encorajamento, com fé, nas coisas mais simples, as coisas mais complicadas. Obrigada, Senhor, por se fazer presente diariamente em nossas vidas. Não permita que a nossa fé seja abalada por qualquer momentos desafiadores que venhamos ter em 2024. Nos auxilia a manter o foco, a esperança de que dias melhores virão. Assim seja, graças a Deus. Quem vê pensa, né? Bom dia, gente. Que a paz esteja conosco. Muita paz, muita paz. Então, dando continuidade ao nosso livro, né? Mundo Regenerado, da Joana de Ângeles. O capítulo de hoje é resignação. Tem que pôr mais perto já. Resignação. O que é resignação, vocês sabem? Diz a Joana, resignação é uma virtude pouco considerada na vilegiatura humana, dando lugar a aflições perfeitamente dispensáveis no processo evolutivo existencial. Resignação, né? Uma virtude. O que é estar resignado? É aceitar as coisas como elas são. É não opor resistência. Mas a resignação não é uma aceitação passiva. Não é algo que a gente fala, foi Deus que quis, acho que tinha que ser. Não. A Joana, ela vai dar um outro enfoque. Vamos ver, né? Resignação é a natural aceitação das ocorrências perturbadoras do dia a dia. Então a gente lembra Jesus quando dizia, né? No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Então, se a gente olha a vida pelo olhar material, qualquer coisa nos aflige. Poxa, não deu certo, fui para o emprego, perdi o emprego. O casamento não deu certo, meu filho está assim assado, a doença. Tudo parece uma conspiração contra nós, não é? Porque a gente está focado no ego, na persona, na vida material. A gente esquece que todos os benfeitores, todo o próprio Evangelho de Jesus, ele está falando para o espírito imortal. Não está falando para essa vida. Isso aqui é uma passagem. Então a gente tem que aprender a olhar a vida como quando a gente está no hotel. Então a gente aceita o que está no frigobar, a gente aceita o colchão, os lençóis, o travesseiro. Quer dizer, tem uma amiga que comprou um jogo, né, de cama, não aceitou, mas é exceção. Normalmente a gente aceita, porque sabe que é passageiro. Nem tudo sai como a gente quer. Então a resignação, se a gente encarar a vida assim, isso aqui é uma passagem, é uma etapa da minha vida imortal, é um nada. Então a gente começa a aceitar as coisas, mas aceitar de uma forma
proativa. Então vamos ver, né? Conscientizando a respeito do insucesso não esperado no empreendimento, a resignação faculta o reexame tranquilo do acontecimento negativo, abrindo possibilidade de reiniciá-lo em nova ótica com o mesmo entusiasmo da vez anterior. Deu para entender? Então, às vezes, a gente quer um curso, tenta um concurso, você tenta passar, não deu. Vai desistir? Não. Onde que eu falhei? Pega lá a prova, confere onde errou, estuda e faz de novo. E isso vale para tudo. Relações pessoais, afetivas, qualquer coisa não está dando certo. Bom, vou olhar a mim, não adianta olhar os outros. Não vou culpar a escola porque deu uma prova difícil, né? Muitos conseguiram, por que eu não consegui? Então, o que a Joana vai dizer, né? Que, às vezes, resignação é o estado de consciência do dever cumprido e da incapacidade de executá-lo de uma forma a resultar na maneira feliz esperada. Entra, tem lugar aqui. Deu para entender? É uma conscientização do dever cumprido, ou seja, a gente vê, eu fiz o melhor que eu pude. Por exemplo, no concurso, né? Eu estudei o que eu podia estudar. Eu tive o material que eu pude comprar. Fiz um cursinho que eu pude pagar. E assim eu não consegui uma classificação boa, eu vou começar de novo. Porque ela fala, não desista. Porque se a gente olhar a vida pelo lado espiritual, nós estamos tentando chegar lá na meta, que é a perfeição, há muito tempo, ainda estamos aqui, no mundo de expiação. Quer dizer, vamos desistir? Não. Temos que continuar com o mesmo entusiasmo. Não temos que nos abater porque não deu certo. O casamento não deu certo. Olha, por que não deu? Em mim, casa contigo mesmo. Sinta-se bem consigo, se conheça, para saber o que você tem a oferecer. Então é uma resignação ativa. Não é aquilo que põe para baixo, que te deixa na beira da estrada pedindo a Deus, então o Senhor não quer, acho que eu joguei pedra, então eu não vou. Não é isso. Então ela vai falar. Inclusive ela diz, quando se aguardam resultados sempre favoráveis, vive-se numa redoma de presunção, que resulta de um egoísmo exacerbado. Ou seja, quando a gente acha, não, eu vou e vai dar tudo certo, eu vou montar. Eu tive uma amiga, não sei se os mais antigos aqui lembram dela, uma carioca, a Edeli. Ela abriu uma pizzaria aqui na praça, onde tem o Piero Júnior, isso há muito tempo atrás. Nossa, no fim dos anos 90. Mas ela ficou 3 meses com a pizzaria aberta. Não vou fechar, não deu certo. Mas em 3 meses, você quer? Não deu, não quero. Quer dizer, melhora a tua pizza, faz umas pizzinhas de amostra, dá para o povo experimentar. Tenta. Não, mas a minha pizza era ótima. Isso é presunção, é orgulho, o que a Joana está falando aí. Quando você acha que tudo que você vai fazer vai ser o top de linha, você se desilude, entra mágoa. Aí ela diz, né? Aqui no comecinho ela fala, quando você não tem a resignação, você dá lugar a aflições perfeitamente dispensáveis no processo evolutivo existencial. Porque somos aprendizes. Ninguém está aqui já capacitado para fazer tudo em perfeição. Porque o mundo é imperfeito. A humanidade é imperfeita, nós somos imperfeitos, então estamos todos aprendendo. E a presunção faz com que a gente exija do outro aquilo que a gente acha que é, entende? Então, eu não aceito não, eu faço tudo correto, eu sou assim e tal, e a gente quer que todo mundo seja assim, e aí entra os conflitos, conviver com o outro. Por que Deus criou a gente assim?
um ser gregário, em comunidade, porque você tem que aprender também com o jeito do outro ser. Tem que ter essa capacidade de se relacionar, respeitar, entender. Minha liberdade acaba aqui onde começa ali, né? Então tudo isso faz parte desse capítulo da resignação, né? E olha só o que ela diz: quem não está emocionalmente preparado para o erro, para o equívoco, menos ainda está capacitado para o êxito. Isso é forte, gente. Isso aqui dá para pensar, porque eu peguei isso aqui ontem à noite. O palestrante de hoje me avisou ontem às 9h30 que não vinha, né? Eu pensei, podia ficar só nesse parágrafo, né? Se você não está capacitado para o êxito, né? Para o fracasso, para o erro, você também não está capacitado para o êxito. Porque o que é êxito? O que é certo e o que é errado? Então ela vai dizer, tudo é experiência. Mais para frente aqui, ela vai dizer, né, que tudo é consequência, erro e acerto. Não é o objetivo em si. E a gente fica tão preocupado que errou. Mas não é, é um aprendizado, né? Mas continuando, a resignação ante um acontecimento negativo valoriza o aprendiz para conservar-se humilde perante a grandeza da vida. Porque aquilo que você quer alcançar ainda é tão pequenino diante de tudo que tem ainda pela frente. É só um passo. Então é como você, quando aprende uma música, né, piano, aí consegue tocar, né, o bife, né? Mas aí a professora ensina uma outra coisa, um pouquinho mais difícil, e você aprende. Vai parar ali? Nossa, eu já sei tocar o pagodinho, né? 3 notas ali, o samba de uma nota só. Quem lembra? Só a minha idade aqui, né? Olha aqui esse sambinha feito só de uma nota só, né? Vai parar? Aí ela ouve o Mozart, um Bach, um Beethoven. Quem dera pudesse tocar daquele jeito. Então, a vida é assim. Nós estamos aqui numa fase de pré-primário. Imagina o que tem. Oi, querida. Marita. Então, a vida tem ainda, a gente ainda tem que descortinar 1000 coisas. Tem que descortinar 1000 coisas, né? E como que nós vamos, né, achar que já conseguimos o máximo, que conseguimos, nossa, eu conquistei? Isso é o olhar materialista. Quando a gente quer vencer o mundo. Opa, conquistei. Vai passar um filme, porque eu entro no site lá do Topázio Cinema, lá de Indaiatuba, e eles têm todas as sinopses, né? Priscila, eu pensei, Priscila, o que será? Fui ver, e é a Priscila do Elvis Presley, sabe? Aquela paixão do Elvis, e vai contar a vida dele. E na sinopse fala, né, de quando começou o namoro, de quando eles conquistaram, foi para aquela mansão. Mas aí eu parei e falei, nossa, e o Elvis teve um final tão infeliz, né? Ficou doente. Não, quer dizer, a mansão preencheu o vazio da alma dele? Não. Então tudo isso aqui não está visando a nossa vida material, não está visando o sucesso material, porque o Elvis materialmente era um homem bem sucedido, bonito. Eu era apaixonada por ele. Não escute. Elvis, Chico, né? Do Chico eu gritei lá do alto e levei uns beliscão, né? Chico, aí tique-tique no meu ombro. Mas o Elvis era lindo, né? E quando ele canta aquelas músicas, quando ele foi para a guerra, nossa, que medo que morresse, né? E no entanto, ele conseguiu sucesso. Aquilo que a gente entende por sucesso, espiritualmente, aquele outro Michael Jackson, né? E tantos outros, se a gente fosse elencar, ficava o dia inteiro. Mas, então ela não está falando desse sucesso, gente. Não estamos falando das conquistas materiais, mas aquilo que aborrece a alma é que está incomodando o ego, a persona,
Entende? E, no entanto, para a gente ser perfeito como Jesus falou que seríamos, que é o único determinismo na nossa vida que a gente vai ser perfeito, é a perfeição espiritual, é a perfeição moral, não é a perfeição de um objeto que a gente faz tão lindo que vende arroz e fica rico. Não é esse o objetivo. Então ela fala, enquanto se está fixada em termos de limites, muito fácil se torna abarcar o conhecimento reduzido. Porque se eu limito o meu sucesso à vida material, então é aquilo, se eu conquistar um bilhão, pronto, estou realizada. Aí eu me acomodo na zona de conforto e não desenvolvo as virtudes que a gente precisa desenvolver. Aí ela continua, todavia, quando se alarga a visão em direção ao universo, todas as possibilidades de entendimento esbarram na infinitude das suas expressões gloriosas. Deste modo, aprende então que luta é caminho de ascensão, mas que vitória é algo que somente se pode anelar após as experiências repetidas nas etapas iniciais. A gente vê uma criança tocando piano ou violino, qualquer coisa. Outro dia falaram de uma criança, acho que está com 5, 6 anos, que decorou já 200 melodias. Não é pagodinho, musiquinha aí, 200. Mas está onde? No espírito. E vem de onde? Ela diz, quando alguém na vida material consegue um êxito, não é? Que flui, pode crer, ele já vem há vidas, muitas vidas atrás. Essas crianças que estão não só nas artes, né? Na faculdade, o menino que já está fazendo doutorado com 12 anos, quer dizer, física, né? Física quântica. Eu fico olhando, eu não entendo nem matemática, né? Mas de onde vem? Então ela vai dizer, vida após vida, fracassos, aquilo que a gente entende de fracasso, né? Mas sem perder o ânimo, com resignação. Onde que eu falhei? Vou fazer de novo. O Edison, que inventou a lâmpada, né? É um homem resignado, não acendia, ele fazia, não acendia. Não sei quantas vezes, alguém lembra aí, quantas vezes ele fez para conseguir acender, para dar certo, né? Entende? Então ela diz, quando você obtém êxito aqui na Terra, quando as coisas fluem, é porque você já vem tentando há muitas vidas, não é há muito tempo desta vida, é há muitas vidas, é aquilo que já vem desde criança a criança, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero tocar violão, ele quer aprimorar alguma coisa, e às vezes a gente não aceita que aprimore, né? Mas isso, você quer, eu tenho uma amiga que a filha queria ser escritora, poetisa, mas isso, vai viver disso. Hoje ela é médica, né? Então, a poetisa ficou guardada. Poderia até usar, né? No atendimento, oh, que belos olhos, a sua barriguinha está dando. Fazer um versinho ali, podia, né? Nada impede, mas fica focada no estudo, muito focada no estudo, né? Então, sufocou um talento que poderia hoje ser uma etapa já de finalização, ser uma excelente poetisa, né? Uma excelente escritora. Ficou para a próxima, talvez, e experimentou uma outra. Então ela está iniciando, talvez, nessa outra vocação, né? E assim é a vida, nós somos espíritos imortais. Então não temos que estar fixados só numa coisa. Às vezes a pessoa perde um emprego e tinha um viés, né? Fazia uma determinada coisa. Uma vez conversei com ele era diretor de RH por muitos anos de uma multinacional. Então estava travado há 8 meses, não conseguia. Mas ele não conseguia imaginar-se fazendo outra coisa. Então, falei, você se boicota. Ele ia fazer entrevistas e ele falava, não sei porquê, eu travo, eu não falo, eu não consigo. Lógico, você quer aquilo que você tinha, você não quer outra coisa.
Então você tem que fechar essa porta que já fecharam, né? A vida fechou, e abre outra, né? Resigne-se. Olha, não deu, não dá mais para mim ter aquele cargo, né? Que diretor. Começa outra coisa. Isso não fere sua dignidade. O trabalho dignifica a vida. Não importa o que você está trabalhando, né? Porque tudo é experiência. Então ela fala, né? Aprende, portanto, a aceitar o insucesso com a mesma atitude de resignação que se espera quando a empresa é desafiadora. Nunca te sobreestimes no comportamento social, acreditando que estás assinalado para o sucesso que te aguarda com facilidade. Para tanto, recorres ao tentame desafiador, para descobrires onde te equivocaste, e o que te parecia correto desviou-se do rumo reto, levando-te ao desar inesperado. Então, admitir que a gente estava caminhando e aquilo não era o mais importante para a nossa proposta evolutiva. Chegar a essa compreensão, gente, é preciso ter muita convicção de que se é espírito e não pessoa. De que isso aqui é uma passagem. Se a gente tiver essa plena convicção, tanto faz você estar fazendo isso ou aquilo. O que importa é a meta que você quer alcançar. É a mesma coisa, eu quero ir para São Paulo. Que diferença faz eu ir pela Castelo, Bandeirante, Raposo Tavares, enfim. São caminhos. Caminhos não é meta. Qual é a meta do espírito? A perfeição. A vida aqui são caminhos. Qualquer coisa, qualquer profissão, qualquer situação social é um caminho para se chegar na meta. A meta é a perfeição. Então, tudo vai levar a isso se a gente souber vivenciar esse caminho. Todos os caminhos, todas essas estradas, Bandeirante, a Anhanguera, a Estrada Velha de Campinas, a Romeiros, todas que eu estou lembrando aí, a Raposo, a Regis Bittencourt lá embaixo, todas vão cair lá em São Paulo. São Paulo seria a minha meta. Agora, se eu escolher uma estrada, eu posso ir, desistir, voltar, pegar outra, porque são caminhos que vão me mostrar situações, pessoas, circunstâncias. Está dando para entender isso? Então, tanto faz. Para o espírito e para a meta que eu quero alcançar, não tem problema. Ah, mas eu preciso chegar lá amanhã. Tudo bem, você pega aquele caminho mais curto, mas se você tiver um tempo maior, aprecie a paisagem. Entra lá, é um outro tipo de posto, de comida, de pessoas, de sotaque. É um monte de coisa diferente. Então é nisso que ela está falando, né? Mas nunca desistas das tuas aspirações caso não consigas a vitória no primeiro tempo. Na primeira coisa, eu queria, não deu, desista, não. Muitas vezes é necessário insistir, aprimorando a capacidade do entendimento para que os resultados felizes mais adiante cheguem no futuro. Aprimora, faz melhor. Admita que não foi bem, admita que você não está capacitado para aquilo. Eu não consigo, não deu certo, não é culpa do outro, não é mandinga, é a gente que não está capacitado, né? Ela bate muito nessa tecla. Muitos candidatos ao progresso se desiludem de insistir e continuar quando não são abençoados pelo bom resultado imediato. Mas o que a vida está falando? Você não está pronto. Não deu certo, você não está pronto. É só isso. Apronte-se. Qual o problema de admitir, né? A negativa de agora, cujo êxito seria precipitado e não próprio para o empreendimento, considerando as circunstâncias do porvir, que oferecia um campo para o prosseguimento se assim houvesse ocorrido. Muitas vezes a gente não está pronto mesmo, e se conseguisse um sucesso, iria massagear o ego, iria nos deixar iludido e
tem uma frase que fala: só se desilude quem se ilude. Então, às vezes, a gente se ilude com a gente mesmo. Eu vou, nossa, uma coisinha deu certo, então eu vou. E, de repente, como diz, quanto maior o orgulho, maior é o tombo. Não, quanto mais alto o coqueiro, maior é o tombo do corpo, afinal, todo mundo é igual. Isso é uma música antiga, que vocês não conhecem. Mas a gente, né? Então, gente, continuando, aprende a compreender os acontecimentos conforme eles se sucedem e não consoante os teus desejos. Você deseja, aqui nós estamos um grupo grande, cada um de nós tem um desejo. Eu acho engraçado no campo de futebol, os jogadores rezam e pedem a Deus a vitória. Será que Deus vai? É corintiano ou palmeirense? De repente ele é São Paulino, ele está se lixando com os dois, né? Então, mas a gente quer do nosso jeito, né? Ela está falando, não é por aí. Aceite as coisas conforme elas se sucedem e não como tu deseja. A tua visão é imediata, resultado de tua imaturidade psicológica, de inexperiências que te capacitassem a alcançar o desejado. Olha só, dá para pensar bastante nessa frase. Eu vou repetir para vocês, né? A tua visão é imediata, resultado de imaturidade psicológica, de inexperiências que te capacitassem a alcançar o desejado. Inexperiência, de repente a gente não tem a experiência necessária para ser um presidente, para ser um dono de empresa, para ser aquilo que você não tem, vai se perder, vai se comprometer ainda mais. Então, a vida às vezes te breca ali, né? As ocorrências são conforme sua própria constituição, com os seus mecanismos especiais e não de acordo com os vários critérios de observação e desejo de cada pessoa. Nós estamos vivendo hoje, isso, os vários grupos que eu tenho, a maioria fica perguntando o que a gente tem que aprender com isso, com as guerras, com o desgoverno, até com o clima super quente, né? Então, o que a gente tem que aprender? A gente pode mudar, temos como intervir lá e chegar em Brasília, bater na porta do Supremo para pedir alguma coisa, falar lá no Congresso. Não tem, gente, não dá. Então, o que a vida está querendo que a gente aprenda? Simplicidade, desapego, confiança. Mas tudo não é no coletivo, é em nós. Então, o mundo vai mudar a partir da mudança de cada um de nós, porque é a gente que forma a sociedade, formada aqui o grupo Joana de Ângela é formado por vocês todos que estão aqui, e cada um é um. Então, as mudanças começam a partir de nós, das nossas atitudes, do nosso pensamento. A vibração na casa não é resultado da vibração de todos nós? Se ela é boa, sinal que todos nós estamos vibrando numa faixa legal de vontade de aprender, de desarmar o coração ao entrar aqui, pelo menos, né? Lá fora a gente sai e briga na esquina, mas aqui dentro, né, a gente aquieta. Então, isso é o resultado de um esforço individual que repercute no coletivo. Então, o mundo vai virar de regeneração, que o objetivo desse livro, mundo regenerado, quando a gente mudar. E é esse apelo que a Joana faz no livro inteiro, né? Cada capítulo. Então, algumas, né, tua meta final é desafiadora, razão pela qual é a etapa última para a conquista de um objetivo, abrindo possibilidades para mais audaciosos passos. Ou seja, quando a gente consegue mesmo alguma coisa que mexe com a gente, dali aquilo é base para a gente continuar prosseguindo. Toda meta final é desafiadora, razão pela qual é a etapa última. Algumas delas exigem reencarnações sucessivas. Eis porque muitos inventos surpreendem,
dado a impressão de que os seus responsáveis já os conheciam de alguma forma. Foi aquilo que eu comentei do músico, né? Então, todas as etapas desastrosas devem ser aceitas resignadamente para poder-se realizá-las tantas vezes quantas necessárias e culminar os resultados desejados. Tem uma amiga, ela já trabalhou conosco na Cabaninha, hoje ela mora lá em Sorocaba. Ela teve 3 casamentos. O primeiro teve 2 filhos, mas não. Aí o segundo foi mais ou menos bem. No terceiro ela estava super feliz. Aí ficou viúva. Então ela me ligou. Pois é, quando eu estava feliz, fiquei viúva. Agora eu tenho que casar comigo mesmo para aprender o que eu fiz para não dar certo nos 3 casamentos. Isso, gente, é uma visão de espírita, porque ela era uma excelente médium também. Então a gente conhece no telefone, agora eu tenho que aprender, então eu não quero mais saber de nada, vou casar comigo. Comigo eu sei que não dá para divorciar, nem vou ficar viúva de mim. Então eu vou investir agora em mim mesmo. Montou uma granja lá de produtos naturais e tal, eu estava feliz, os filhos já estavam todos em faculdade. Ela resolveu terminar sozinha para se conhecer. Então esse é o objetivo da vida, né? A gente se conhecer, né? Todas as etapas desastrosas devem ser aceitas, né? Resignadamente para se realizá-la tantas vezes quanto for necessário. Ela tentou 3 vezes, não deu, né? O tempo é inexorável e tem a finalidade de produzir resultados que se encaixam na ordem geral do universo. E o universo está dizendo, a Terra vai virar mundo de regeneração. Como se diz assim, trabalhem para isso. Querem herdar a terra? Sermão da montanha. Começa pela humildade. Bem-aventurados pobres de espírito, é a humildade. E por aí vai. Então a resignação é a perfeita compreensão de que ainda nos faltam valores para completar aquela atividade, quando ela não dá certo. Então nos faltam valores. Não é culpa do destino, não é castigo divino, não é mandinga, não é inveja. Simplesmente nos faltam valores para completarmos. Porque se o valor for só material, não vai satisfazer o espírito. A nossa meta vai ficar incompleta, porque a meta é aprimorar o moral, o campo moral. Então, se a meta for só visar o material, a gente talvez, a própria vida, crie empecilhos, né? Então, ela diz, quantas vezes os descobridores da ciência e da arte experimentaram e repetiram a sua obra até considerá-la concluída. Então, insiste com alegria nas tuas batalhas morais, mantendo a coragem sempre que se faça necessário, e o triunfo chegará com certeza. E aí ela lembra de Jesus. Bom, Joana, vocês sabem, né? Aquela que deu a vida por amor ao Cristo. Aquela que falou para o filho, confia, quando ele estava amarradinho na fogueira. Confia no Cristo. Ele está à nossa espera. E antes mesmo que ela se queimasse, ela sentiu a mão de Jesus. E a voz dele, Joana, estou aqui. Gente, só de pensar que pode isso ser possível para qualquer um de nós, já vale a pena a gente tentar. Então ela termina esse capítulo dizendo, resignado sempre ante a nossa ignara, que o rejeitava após beneficiar-se, Jesus prosseguiu até o fim, sem qualquer desânimo. E ainda hoje, ele insiste gentilmente para que os nossos passos sejam dirigidos para o reino de Deus. Resignado, avança. E cada passo dado à frente é vitória da tua jornada espiritual. E assim termina. Assim eu termino também, quase na hora, né, João? Desejando a todos nós um 2024 cheio de luz, de paz, de resignação ativa, proativa, para a gente não desistir dos nossos ideais, mas que esses ideais estejam em comunhão com o
nosso avanço espiritual. Que o maior ideal que Jesus deixou é servir o próximo. Que seja um ano de muito serviço para todos nós, porque o próximo está sempre ao nosso lado e muitas vezes ele está muito mais necessitado que nós. Que a gente possa se abrir para esse próximo. E aí 2024, né, vai ser realmente um ano de muita felicidade, com certeza. Um bom ano novo para vocês. Obrigada. Ela vai fazer a prece. Vamos fechando nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Altíssimo, a Jesus, que desde o início nos traz tanta luz, tanta paz. Lembrando da egrégora espiritual desta casa, especialmente de Joana, mentora deste local. Nesse dia, que é um dia onde todas as pessoas, de uma forma ou de outra, pensam em encerramento e em início de novo ciclo, que possamos agradecer ao encerramento, a todas as experiências passadas, deixando tudo para trás daquilo que não nos foi caro, sem ressentimento, sem mágoas, e olhando para um novo início, lembrando da resignação e de todas as outras virtudes que podemos e devemos trabalhar para que nosso novo ano seja de evolução, de crescimento e de harmonia. Que assim seja.